a Era do Áudio. Essa questão de começar um podcast e terminar, assim, pouquíssimo tempo depois, essas pessoas não entenderam realmente o propósito do podcast. Eu gosto muito de pensar, quando eu vou editar, pensar se aquele trecho ele é funcional. Sabe, essa é uma coisa que eu aprendi. A gente precisa se colocar à disposição. Porque senão, a gente, muito provavelmente, vai ficar parado no mesmo lugar. Hoje é um programa especial, porque eu recebo aqui uma pessoa que faz parte desse podcast e que tem acesso a todas as gravações com antecedência. Por que será? Porque ela é a nossa editora, Jennifer Mendonça, editora multimídia com experiência em imagem, vídeo, áudio. A gente vai conversar sobre como é começar uma carreira nessa área e trabalhar com edição audiovisual. E além disso, você também vai conhecer um pouco dos nossos processos de gerenciamento de conteúdo aqui para a Era do Áudio. Então, bora bater esse papo. Jenny, muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui, dessa vez do outro lado, né? Na verdade, eu posso até dizer que eu vou estar dos dois lados, porque eu tô aqui e eu tô editando também. É uma coisa Inception, como tu falou antes, né? Inception, com certeza, uma metalinguagem, assim, incrível. Que bom estar aqui, Ananda. Agora eu que uso a tua fala, né? Prazer falar contigo. Ai, muito bom. Jenny, tu trabalha com audiovisual há alguns anos, mas tu também tá te graduando em farmácia, né, pela Universidade Federal Fluminense. Então tu tem duas áreas muito distintas e o audiovisual aparece na tua vida como uma oportunidade, né, de ter uma profissão antes mesmo de se formar em outra profissão, né? Que é a realidade de muita gente que tá no mercado de trabalho. Então me conta como que foi a tua entrada no audiovisual como editora, ao mesmo tempo em que tu já estudava, né, para se formar como farmacêutica. Bom, Ananda, tudo isso começou, pra falar a verdade, na faculdade mesmo. Bom, eu sou cristã e na faculdade eu encontrei um movimento chamado Cru Campus, que é um movimento missionário na universidade e a gente busca principalmente atuar com os estudantes universitários, porque na faculdade a gente encontra muita coisa que pode, de certa forma, prejudicar ou às vezes até, como era a nossa vontade, né, para com os estudantes de lá, ajudar a fortalecer a fé que a gente tem em Deus. Eu me envolvi com esse ministério da Cru Campus, que é um ministério enorme. A Cru Campus, se você que tá ouvindo a gente aí pesquisar, a Cru Campus ela é um ministério que contempla muitas áreas. Ela contempla essa área com os estudantes universitários, ela tem um ministério atuante com profissionais de diversas empresas, tem também um ministério com atletas e tem um ministério com o digital, de certa forma, que a gente chama, aqui no Brasil esse braço se chama Ministério de Estratégias Digitais. A Cru Campus ela é uma organização missionária que está espalhada ao redor de vários países aqui na América Latina e também no mundo. Tem um ministério enorme nos Estados Unidos, que foi onde ela começou. Então, a Cru Campus me ajudou muito na universidade, ter uma interação com a galera que tem a mesma fé que eu. E, como eu falei, a Cru Campus tem vários desses ministérios. E eu me envolvi com os missionários mesmo, que eram responsáveis pela UF, né, pela Universidade Federal Fluminense. E eles também atuavam nesse Ministério de Estratégias Digitais. Surgiu a oportunidade da gente, né, como a gente chama CRUUF, né, o Ministério da Cru na UF, participar de um programa de rádio da cidade de Niterói, que é onde a universidade está localizada. Isso foi em 2018. E a gente foi, eu e o meu agora noivo, a gente era dupla, né? Tinha outros hosts, mas nós éramos uns dos hosts do programa. E a gente tinha lá o Papo Universitário, que era esse programa onde a gente conversava sobre o Ministério da Cru e como era a vivência universitária de jovens cristãos. E aí foi lá que eu comecei a me envolver mais profundamente com audiovisual de uma forma geral. Bem geral mesmo. Eu ajudava nas transmissões. Quando eu não estava do lado da frente da câmera, eu estava atrás, muitas vezes, participando da transmissão, compartilhamento de imagens, do anúncio do programa, enfim. Como eu também morava perto, né, e tinha os integrantes de longe, às vezes eu e o meu noivo, no caso, nós éramos os mais disponíveis para estar lá a qualquer momento. Então a gente ia para lá e se divertia muito fazendo o programa. A gente se divertia muito nos bastidores, foi
foi também uma época que eu me encantei muito pela parte de bastidores. Eu não sou muito de estar nas câmeras, gosto muito dos bastidores. E foi aí que tudo começou, propriamente. Porque eu comecei a me envolver com isso, comecei a me interessar ainda mais por essa área que a Cru Campus atuava, fazendo materiais em vídeo, fazendo materiais, documentos, né? Fazia panfletos e tudo mais. Eu comecei a me envolver com artes digitais. Então foi aí, digamos, o embrião de todo o meu gosto pelo audiovisual. E como foi, assim, quando apareceu o primeiro cliente, quando aquilo que tu tava tomando gosto, né, em fazer, que tu tava adquirindo ali habilidades a cada dia, aquilo ali virou, de fato, uma fonte de renda pra ti e virou uma profissão, né, que hoje é uma profissão pra ti. Como que foi, assim, quando começou, primeiros trabalhos pagos? E se tu teve aí pessoas aí que te apoiaram nesse percurso? Porque, por exemplo, eu cheguei até ti por meio do Gabriel Tuller, né, que foi até um dos primeiros entrevistados aqui. Como é que foi, assim, essa parte da profissionalização? Então, Ananda, quando tudo isso começou foi em 2018. Em 2018 não tinha pandemia, o mundo era ideal. Sim. Digamos assim, o mundo era ideal. E aí, assim, eu ainda não sabia o que eu ia fazer da vida, nem em termos de farmácia ou qualquer outra coisa, mas eu já, por exemplo, atuava em laboratório, eu já fazia iniciação científica na Federal daqui do Rio, né, que a gente tem a UF, que é a Universidade Federal Fluminense, que é onde eu estudo, e tem a UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é onde eu fazia estágio de iniciação científica. Mas enfim, então eu já fazia esse trabalho também de iniciação científica e tal, então eu tentava me envolver ao máximo, conhecer várias áreas pra eu saber aonde que eu ia me encaixar. Mas como eu comentei antes, esse ministério da Cru Campus me incentivava muito a continuar fazendo. Eles também precisavam de gente interessada pra trabalhar. Eu sou voluntária, né? Eu não recebo pra isso. Foi aí que eu comecei a me interessar mais. E aí, como eu tinha comentado antes, tinha um programa. Depois eu fui me envolvendo com mais áreas da Cru Campus e eu fui conhecendo o mercado digital de forma mais ampla. Abri o Instagram, via que tinha gente tentando crescer, né? Anunciar, fazer o seu nome no Instagram. E eu sempre correlacionava isso com as coisas que eu tava aprendendo, digamos assim, por conta própria. E foi um misto de aprender pelo Instagram, aprender fora do Instagram, aprender como o Instagram funcionava. Enfim, muito difícil até de separar, de entender, ó, isso aconteceu primeiro, aquilo aconteceu depois. Foi tudo muito rápido que aconteceu, na verdade. Em 2019, eu participei de um projeto missionário da Cru Campus que era só isso, era só focado em estratégias digitais. E foi aí que, assim, eu falei, cara, eu preciso me envolver ainda mais com isso e eu acho que isso aqui tem um futuro maior do que eu estava pensando. Esse projeto missionário foi aqui no Rio, Angra dos Reis, uma cidade linda. A gente tinha muitas inspirações, a gente tinha muitas demandas também. Então, eu sempre estava envolvida com isso e sempre me chamavam também para fazer algo relacionado a isso. Final de 2019, teve esse projeto e logo depois comecei a me interessar mais pelo vídeo, porque eu fazia gravações, estava nos bastidores, como eu falei, fazia gravações, captação, etc e tal. E aí eu me envolvi muito mais com o vídeo. No começo de 2020, eu comecei a trabalhar voluntariamente para um canal no YouTube, um canal cristão também. Tava precisando de uma pessoa para editar. E aí, assim, eu vi que a coisa tava tomando corpo. Eu tava aprendendo, comecei aprendendo e fazendo, né, no caso. Eu sempre fui muito de aprender fazendo, mas eu tinha que ter um mínimo, né, para começar e poder oferecer o meu trabalho para as outras pessoas. Então, esse primeiro cliente, ele veio de colocar, assim, o meu na reta. Eu saía colocando o meu nome nos grupos de Telegram, nos grupos de Facebook e tudo mais. E falava, olha, tô aí disponível, será que alguém pode? Oi, e aí? Olha eu aqui. E aí eu cheguei em 2020, o mundo acabou e eu fiquei em casa. Não tinha mais que ir pra faculdade, não tinha mais que ir pro estágio. Eu fiquei em casa, literalmente. Eu não vou ficar à toa. Era o que eu precisava para realmente aprender mais sobre isso, porque eu estava aprendendo e estava gostando daquilo. Não foi algo tipo assim, eu tenho que aprender porque, igual as coisas que a gente aprende na faculdade, né? Tem muita coisa na faculdade que a gente simplesmente não quer aprender. Mas a gente tem que aprender porque faz parte da profissão. O audiovisual como um todo, eu fui me envolvendo principalmente com as coisas que eu gostava, que eu realmente gostava, que eu realmente sabia que precisava aprender e que não era maçante aprender. Então eu fui, em 2020, nesse período que a gente ficou
ficou off da faculdade, de todas as outras atividades. Eu fiquei em casa, consegui comprar um computador, um notebook legal pra poder mexer nisso. E comecei a aprender, comecei a me envolver mais, dar meu nome pras pessoas e falar, olha, tá aqui. Comecei a ver com relação a preço, como é que eu cobrava, quanto que eu cobrava, como é que eu me posicionava pros clientes. Foi um pouco assim, até na correria que eu fiz isso, né? Porque eu tava começando a receber dinheiro pra esse tipo de serviço. Eu falava assim, nossa, isso tem futuro. Só que eu ainda não percebia que eu podia viver disso. Eu comecei a achar que aquilo podia trazer uma renda extra, alguma coisa assim, mas não sabia ainda, não tinha noção de que dava pra viver desse tipo de trabalho. E aí foi quando eu entrei de cabeça também nos podcasts, que cresceu bastante com o Flow, né? O Flow cresceu bastante em 2020. Mas antes até de conhecer o Flow, eu conhecia o Tuller, o Gabriel Tuller, de um canal cristão que eu acompanhava, 2 Dedos de Teologia, e de um podcast, que é o Bibotalk, que o Gabriel trabalhava pra eles. E aí o Gabriel, eu acho que ele ainda tem, né? Um curso de podcasts. Essa pessoa pra quem eu trabalhava pro YouTube me propôs entrar nesse grupo, aprender a editar podcast com o Tuller e tudo mais. E foi aí que eu entrei de cabeça nos podcasts. E depois, como eu falei, né? Aprendendo e fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Aprendia e botava em prática e me posicionava também como uma pessoa que faz esse tipo de trabalho, mesmo que eu não soubesse. Se alguém me procurasse pra fazer e eu não sabia, eu dava meu jeito, corria atrás, pegava pra fazer. Foi aí que eu comecei a botar a cara a tapa pra edição de podcast. Aí, lá no grupo do Tuller, ele fez uma chamada pra quem poderia trabalhar com ele, né? Como um processo seletivo, né? Ele fez um processo seletivo pra trabalhar com ele. Eu mandei um episódio de podcast que eu tinha editado, que, veja só, era da Cru Campus, né? Então as coisas vão se relacionando. Ele colocou na descrição da vaga assim, coloca pra gente, manda pra gente por e-mail o link desse episódio que você julga ser o melhor episódio que você já editou. Era o segundo episódio que eu tinha editado na vida. Eu não tinha cliente, digamos assim, eu não tinha portfólio. Então eu precisava de portfólio, precisava mostrar pras pessoas como que eu trabalhava, qual era o resultado final das coisas que eu fazia. Então eu falei, olha, eu vou colocar esse daqui, porque foi o primeiro episódio do podcast da Cru Campus, foi o segundo episódio que eu tinha editado na vida. O primeiro foi um que não foi, digamos assim, pra valer, né? Então eu poderia até dizer que foi o primeiro episódio que eu editei na vida. Eu mandei pra eles gostaram, me chamaram pra trabalhar com eles com edição de podcast. E aí eu posso dizer que o segmento, né, de trabalho com eles me abriu as portas pra entender que eu podia viver desse tipo de trabalho de audiovisual. Eu sabia que eles viviam disso, mas aí eu comecei a enxergar que isso poderia se materializar pra mim. E aí mudou totalmente a minha história. Tamo aqui. Cheguei até você, né, inclusive. Sim, foi assim que eu te encontrei. Foi assim que a gente começou a trabalhar, né, como resultado de tudo isso. E é muito inspirador, assim, tudo isso que tu falou, porque tu foi metendo a cara e as coisas vão acontecendo quando a gente vai metendo a cara. Essa é uma dica que tu diria pras pessoas que estão começando, assim, porque embora tu seja bastante jovem, tu já tem muita coisa pra ensinar, né, Jenny? O que tu diz aí pra quem tá querendo entrar em edição hoje em dia? Eu acho, Ananda, que é isso mesmo que tem que acontecer, sabe? A gente tem que meter a cara, a gente tem que ir atrás, porque os boletos não se pagam sozinhos. Brincadeira. Mas a gente precisa realmente, sabe? Essa é uma coisa que eu aprendi. A gente precisa se colocar à disposição. Porque senão, a gente muito provavelmente vai ficar parado no mesmo lugar. Daí que vem os desafios, né? Mas se não tem esse tipo de desconforto, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. E assim a gente não tem como crescer. A gente não tem como aprender coisas novas, coisas diferentes. A gente não tem como se descobrir em outras áreas também. Se eu não tivesse participado lá da Cru Campus, especialmente com esse Ministério de Estratégias Digitais, inclusive eu tô até hoje nele, eu nunca ia descobrir que eu tenho uma certa vocação para essa parte audiovisual. Eu nunca ia conseguir chegar em determinados clientes, eu nunca ia conseguir chegar, poder viver disso, poder de certa forma fazer farmácia, porque eu já comecei, mas se eu quiser continuar no audiovisual, eu posso continuar. Então eu me vi assim, caraca, olha a minha idade, olha a trajetória que eu construí, né? Isso, como eu falei, em 2018, 2019 pra cá, isso tem uns 3 anos, vamos dizer assim, né? 3, 4 anos no máximo. Mas isso, pra mim, tem muito a ver com se colocar à disposição de resolver problemas e entender como que você se posiciona enquanto profissional pra resolver esses problemas.
Agora ficou mais fácil apoiar a Era do Áudio. Entrando em apoia.se/ajude a Era do Áudio, você pode fazer uma doação esporádica a partir de R$3, sem compromisso, sem assinatura mensal. É o valor que você pode e acha justo. Já se você quer ser um apoiador mensal, entra em apoia.se/a Era do Áudio e garante o acesso ao nosso encontrinho mensal dos ouvintes. Se você tá fora do Brasil, pode acessar as opções equivalentes no Patreon. Esse apoio financia a edição do podcast para eu entregar episódios semanais aí no seu tocador. Então ajude e divulgue. Todos esses links estão aqui no box de informações do episódio. E agora a gente volta para a entrevista. E Jenny, além de editar podcast, né, como tu já falou, tu também tem a experiência com vídeo, tu faz design gráfico e pra Era do Áudio, né, tu faz os nossos audiogramas, tu fez a capa do podcast, tu tem mesmo essas skills, né, multimídia. Me conta como foi isso, se foi uma coisa estratégica, se foi acontecendo essa opção por mesmo pegar todas essas áreas, né, de edição. Bom, então, eu na verdade comecei com design de forma profissional, mas eu comentei que eu tinha logo no começo de 2020 eu consegui um computador novo, eu consegui ir trabalhando com design, inclusive, né? E aí, assim, eu vi que, na verdade, apesar de conseguir me dar bem, né? Fazer artes que as pessoas gostavam e tudo mais, até pra Cru Campus eu também cheguei a trabalhar fazendo isso, eu gostava mesmo de vídeo e tudo que envolvia vídeo. Eu sabia que eu podia usar o design gráfico com vídeo e depois também com podcasts, mas eu sabia que eu gostava de vídeo. E tudo relacionado a vídeo, eu fui buscando aperfeiçoar também. É uma coisa até que o nosso querido Gabriel Tuller gosta de chamar de soft skills, né? Eu fui procurando desenvolver essas soft skills e uma delas era justamente isso, envolver o design gráfico, você fazer uma correção de cor bonita no vídeo para deixar o vídeo mais atrativo, você descobrir formas, né? Você ter outras formas de fazer uma apresentação daquele conteúdo. Então, por exemplo, os audiogramas é uma forma de apresentar um conteúdo que não está em vídeo, é uma forma em vídeo de apresentar um conteúdo que não está originalmente em vídeo. Então eu fui buscando essas áreas correlatas e fui aperfeiçoando porque eu também via que os meus clientes me perguntavam sobre isso. É um pouco do que eu tinha comentado antes, né? Mesmo que eu não soubesse resolver aquele determinado problema que, por exemplo, o cliente via até mim perguntar, eu ia atrás e ia saber um jeito de resolver aquele problema. Então, quando eu comecei a editar podcasts, por exemplo, você comentou dos audiogramas, né? Eu percebia que esse estilo de vídeo, de audiograma, era um vídeo que estava em alta, um tipo de vídeo que estava em alta com podcast. Logo depois eu também fui procurando um pouco mais sobre motion design, enfim, mas veio tudo junto nesse pacote. Eu fui entendendo o que estava relacionado à área que eu queria me posicionar propriamente e dentro dessas áreas correlatas eu fui buscando um pouquinho de cada para me aperfeiçoar, para fazer de repente algum trabalho, nem que seja para colocar de portfólio. Tudo isso foi vindo à medida que eu fui me especializando e me posicionando na área de vídeos. Bom, e como freelancer, é interessante pensar, né, que tu é a tua própria empresa e é interessante que tu tenha essas ofertas de serviços que tu faz, né? Então, ao oferecer mais formas de editar, tu consegue também elevar uma linguagem de marketing, elevar o ticket médio do teu cliente, né? Exato. E poder oferecer outros serviços, né? Assim como, por exemplo... Um upsell, fazer um upsell, né? Que nem, por exemplo, na Era do Áudio, né? A gente começou edição do episódio, depois, vamos fazer audiograma? Vamos fazer. Então, isso é uma coisa que tu também... Trailer, né? A gente fez os trailers. Então, tipo, tu consegue ir oferecendo isso pros teus clientes, né, Jenny? Eu acho que é bacana tu falar sobre isso, porque o profissional de edição, se ele é um freelancer, ele também tem que pensar, né, que tem que ali vender seu peixe, aumentar o ticket médio. Eu adoro essa palavra. É, muito bom. Isso, na verdade, Ananda, parte do pressuposto que a gente já está se programando para viver daquilo. Porque muitas vezes a gente não recebe só um tipo de proposta de trabalho. Por exemplo, eu digo que mexo com vídeo, o que pode vir para mim? Pode vir vídeo de casamento, vamos botar aí. Pode vir vídeo de institucional, pode vir vídeo de conteúdo, né? Instagram, TikTok, YouTube, etc e tal. Então pode vir vários tipos de vídeo. Quando chegou esse momento da minha carreira de entender, de profissionalizar melhor isso, né? Eu fui realmente vendo que eu precisava aumentar o leque de produtos para poder oferecer, para eu poder fidelizar aquele cliente também, né? Porque senão eu tinha que ir atrás de alguém
alguém, e aí, digamos assim, eu dividia os custos, né? Eu tinha que pagar essa pessoa que tava trabalhando pra mim, e eu precisava daquele dinheiro, então eu não conseguiria ter um retorno financeiro satisfatório. Eu tenho um cliente, mas não tenho o retorno financeiro que eu esperava dele. Então eu precisei aprender essas habilidades, né? Na verdade, ainda quero aprender muito mais coisas. E aí, assim, quando eu percebi que eu iria, pelo menos por hora, viver disso, eu senti a necessidade de estender, de aumentar esse leque de serviços que eu oferecia, né, para os meus clientes, porque a gente tem uma expressão, né, que diz assim, nem só de nugget vive o editor. Nugget são aqueles conteúdos de Instagram que são como se fossem as pílulas, né, dos conteúdos grandes, que às vezes são lives, aulas, etc e tal. Eu fiz um curso especializado em edição de vídeo de conteúdo, e lá a gente trocava bastante ideia sobre isso, o quanto que é necessário a gente estender, aumentar essa quantidade de produtos que a gente pode oferecer, pra gente também aumentar o nosso faturamento, pra gente poder, assim, atingir novos clientes, atingir novos patamares. Se a gente tivesse ficado, por exemplo, nós duas aqui com a Era do Áudio, só nos podcasts, eu nunca ia poder oferecer pra você os audiogramas. Se eu não tivesse falado pra você, olha, Nanda, eu sou designer, eu trabalho um pouquinho com motion, etc e tal. Se eu não tivesse falado isso pra você, claro, isso às vezes não acontece na hora que você vai fechar o orçamento, a não ser que o cliente pergunte, isso tem a ver com o trato do cliente, com o atendimento. Mas se a gente não tivesse uma abertura pra falar, olha, eu sou designer também, eu posso te ajudar nisso. Se a gente não vai até o cliente entender todas as dores, ou pelo menos tentar mapear todas as dores dele, a gente nunca vai conseguir aumentar essa quantidade de serviços para oferecer e, consequentemente, é capaz da gente ficar restrito a um tipo de vídeo só. E aí entra uma expressão até que o pessoal da internet gosta, né? Pessoal de negócio, empreendedorismo e tal. A gente não escala nosso negócio, a nossa eu presa, né? Porque sou eu. Então, eu acredito que tem muito a ver com isso. Se eu abro o meu leque de serviços, etc e tal, eu consigo escalar melhor e eu consigo ter ganhos maiores. Como cliente, eu acho muito prático, muito conveniente ter uma pessoa que me dá esse suporte em diversas áreas. Eu já tive um outro podcast, né, o Caravela Brasileira, que era uma pessoa para cada coisa, era confuso, né, ainda mais... Pulverizado. Exatamente. E assim, imagina, né, eu faço a Era do Áudio, mas eu também tenho o meu trabalho, também tenho outras coisas, então se eu puder concentrar as coisas da Era do Áudio em uma profissional que vai me servir em diversas áreas, nossa, é ótimo. Então, para o cliente, isso também é bem satisfatório, né? Ah, com certeza. Eu percebo isso, porque alguns clientes até falam, nossa, mas você faz isso também? Eu faço. Nossa, mas o que você não faz, então? Aí já entra em... Eu ainda não faço farmácia, vamos dizer assim, né? Ainda não atuo como farmacêutica propriamente dita, né? Porque ainda tô me formando. Mas a parte visual, a maioria, pelo menos, dos pedidos de orçamento, por exemplo, que eu recebo, são de coisas que eu já sei fazer, ou que eu faço já no dia a dia. Isso tem a ver um pouco com o que a gente tinha falado antes de posicionamento. Eu me posicionei como a editora de vídeos e podcasts. Eu não recebo, por exemplo, orçamentos para fazer site. Já recebi. Eu recebia como designer, né? Quando eu me posicionava só como designer. Quando eu comecei a me posicionar muito mais como editora de vídeos e editora de podcasts, esse tipo de cliente foi aparecendo pra mim. Não o cliente que precisava de site, o cliente que precisava de panfleto, sei lá, post pra rede social. Depois que eu me fixei, me posicionei nesse tipo de trabalho, foram pra esses clientes de vídeo, clientes de podcast, que eu fui oferecendo essas outras áreas que eu também podia atuar, mas clientes que já estavam dentro do meu relacionamento com quem eu já lidava, e eu sabia que eu podia acrescentar ao trabalho deles com essas soft skills, com essas habilidades correlatas que eu já tinha aprendido, já tinha domínio e podia oferecer para eles. E aí sim eu percebi que eu conseguia realmente escalar tudo aquilo que eu tava fazendo. Essa questão do posicionamento é super importante, né? Com certeza. Por falar em clientes, Jenny, como que tu sente agora os clientes que aparecem para ti de podcast, né, de áudio como um todo? Imagino, né, que tu tenha sentido, né, o crescimento da demanda por edição de podcast, mas os clientes, eles têm estado, assim, consistentes no seu plano de fazer podcast, ou tem muita gente que tem aquela empolgação inicial e depois desiste, se desanima? Como é que tá isso? Como o início da minha carreira efetivamente foi da pandemia, e a pandemia trouxe muita gente pra ficar dentro de casa, ter mais tempo livre e tudo mais, eu percebi que muita gente começou por conta disso, que não tinha realmente noção
noção de que o podcast, ele é, como, mais uma vez, trazendo ele aqui, né, o nosso querido Tuller, como ele gosta de dizer, é uma mídia de longo prazo. É para você construir audiência a longo prazo. Normalmente as pessoas querem algo que tenha resultado efetivo rápido, né, ali na hora, ou em pouquíssimos dias, porque as pessoas querem tudo pra ontem, pra logo. Só que eu percebi que alguns clientes, eles começaram, teve orçamentos que eu fiz, comecei, e logo depois voltou essa atividade presencial um pouco mais intensa, né, do meio pro final do ano passado, já no começo desse ano, enfim, eu percebi que alguns realmente deixaram de lado, viram que era um pouco diferente do que tinham imaginado, e agora estão deixando isso de lado. E isso, Ananda, isso independe da área, tá? Não tem a ver com uma área específica, um setor específico, um tipo de profissional específico. Começar um podcast pra acabar ele com 2 meses é um tiro no pé, praticamente, né? A gente aqui que encara o podcast como uma forma realmente, não só colocar pra fora o que a gente sente, né? O que a gente pensa sobre um determinado assunto, enfim. Como você, por exemplo, falou já pra gente na Era do Áudio, vários episódios, né? Que começou esse podcast porque sentia necessidade de falar sobre esse assunto. Eu vejo que estão se posicionando assim, mas é um posicionamento temporário. Estão se lançando assim, né? Estão utilizando essa estratégia de fazer, que ficou muito na moda, botar um microfone na frente, um fone de ouvido com uma câmera me filmando e eu falando palavras ao vento, ou alguém me fez uma pergunta e eu tô respondendo, aquilo me gerou um corte, pronto, já é conteúdo pra rede social. É possível fazer isso? Claro, e tem dado certo até. Mas aí, qual é realmente o objetivo do podcast? Como a gente falou aqui, não é construir uma audiência a longo prazo? Como é que eu vou construir uma audiência a longo prazo fazendo 2 meses de podcast? Dificilmente eu vou conseguir viralizar, né? Dependendo do quanto de empenho, quanto de estudo estratégico de redes sociais, enfim, eu fizer, dificilmente eu vou viralizar. E assim, eu posso dar uma sorte do algoritmo me favorecer de alguma forma, não sei o quê, mas é muito contar com a sorte mesmo, 100%. Só que isso não é o objetivo do podcast. E aí eu acho que vale a pena a gente valorizar também, e aí eu poderia até agradecer aqui os membros que a gente já tem na Era do Áudio, que acreditam que esse trabalho não é temporário, acreditam que apesar das dificuldades que a gente tem para fazer a Era do Áudio funcionar, fazer a Era do Áudio andar, a gente tem percalços no caminho, mas se não fossem os membros que a gente tem, a gente não ia conseguir continuar esse trabalho. Isso faz parte também da gente valorizar aquelas pessoas que estão comprometidas com aquele projeto, né? Então eu acho que essa questão de começar um podcast e terminar, assim, pouquíssimo tempo depois, essas pessoas não entenderam realmente o propósito do podcast. Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Jenny, me conta um pouco como é esse momento de editar. E, bom, tu escuta muito podcast, inclusive tu é ouvinte número 1 desse podcast. Com certeza. Eu sou ouvinte privilegiada. Eu escuto antes de todo mundo. E todos os episódios, coitada, mas enfim. Jenny, quais são, assim, as tuas dicas pra quem quer gravar e depois ter uma edição melhor? E também compartilha comigo como é esse teu momento de editar, porque a gente sabe, né, que demora horas, às vezes, exige que a pessoa goste daquilo que tá fazendo, né? Sim, com certeza. Realmente, a gente precisa gostar, mas até quando a gente não gosta, quando a gente não tá num bom momento, né, o dia não amanheceu muito bom, a gente precisa ter um fluxo, precisa ter um processo. Se eu posso até dar uma outra dica, é estabelecer esse processo muito bem para que nos dias ruins, nos dias que você não tem vontade de fazer nada, absolutamente nada, mas você precisa
precisa fazer, a partir do momento que você monta um fluxo, mesmo sem vontade, mesmo sem muito querer, sem muita vontade, assim, de exercitar a criatividade ou algo assim, o trabalho flui, porque a gente tem que entregar, a gente precisa ser atento aos prazos que a gente tem. Então, se a gente não tem esse compromisso, até mesmo nos dias que a gente não quer fazer nada, dificilmente a gente vai se sustentar profissionalmente, né? Se a gente for parar pra pensar, a partir do momento que a gente grava, a gente precisa entender que a edição já está ocorrendo ali. A gravação é a melhor edição, como já diria o nosso querido Tuller. Então, é na gravação que a gente precisa se preocupar com detalhes, que a gente precisa se preocupar com captação, porque a captação, ela faz toda a diferença na hora de editar. Às vezes, o editor consegue fazer milagres, mas às vezes, o criador de conteúdo, ele não tem que depender disso. Ele não tem que depender que o editor faz milagres. Ele precisa se preocupar com o conteúdo no momento em que ele grava. Eu diria até não só no momento em que ele grava, mas ele precisa se preocupar com o conteúdo dele antes de gravar. No momento da gravação, no momento pós, claro, mas muito mais nesses dois momentos em que tudo depende dele e não do editor. Então, se depende dele, o que ele, criador de conteúdo, tá fazendo para que aquilo seja o melhor que ele tem, que vai chegar pro editor fazer um trabalho simples, não em termos de facilitar a vida do editor, mas um trabalho tão simples, porque o conteúdo foi entregue de forma tão limpa, tão, assim, sem defeitos, vamos dizer assim, né? Não tem como o editor não fazer um bom trabalho em cima daquilo. Então, eu acredito que o criador de conteúdo, ele precisa se preocupar, especialmente com as etapas do processo da criação de conteúdo que dependem dele. E, claro, se tem alguma coisa nessas etapas que ele não sabe, ou que ele nunca ouviu falar, que ele às vezes nem sabe que ele precisa correr atrás, saber como é que resolve. Às vezes pode perguntar pro editor, às vezes pode perguntar para um outro criador de conteúdo que tá um pouco mais, talvez um pouco mais à frente dele em termos de experiência, para ele poder sempre trazer justamente a melhor experiência para o público dele. E, por exemplo, né, Jenny, a pessoa usa muitos vícios de linguagem, ela recomeça as perguntas várias vezes, que nem eu estou fazendo nessa gravação, e depois ela quer tudo um cristal sem defeitos, né? Então, também vale a pena dar um pouco de feedback pro cliente, não vale? Com certeza, porque se a gente não tem essa troca de informações, essa troca de figurinhas, eu não vou facilitar o seu trabalho na próxima vez que você for gravar, que você for criar o seu conteúdo propriamente dito, e você não vai facilitar o meu trabalho na hora que eu for mexer nesse material bruto. Então, essa troca, ela facilita o processo, melhora o processo e, com certeza, ela influencia o produto final. Claro, se a gente não tem esse feedback mais refinado, se eu não disser pra você, Ananda, olha, infelizmente, aquela gravação ficou horrível. Eu posso fazer X, Y, Z, mas não vai ficar agradável, não vai ser atrativo pro público, mesmo que doa pro cliente, às vezes, né? Ele precisa entender que ele precisa se preocupar com o material bruto. Como que esse material bruto vai chegar pro editor? A respeito do que você falou sobre vícios de linguagem, ouvir várias vezes, esse trabalho que demanda tempo, enfim, aí é questão de experiência mesmo. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente tenta ter um olhar, nesse caso um ouvido, né, mais aguçado para esse tipo de informação, né, tipo assim, poxa, eu vou estar editando esse podcast, provavelmente eu vou ouvir várias vezes em que eu falei tipo assim, ou que eu falei justamente, às vezes falam muito isso, palavras que se repetem várias vezes e que muitas vezes não precisam estar ali. Eu gosto muito de pensar quando eu vou editar, e aí talvez até fique uma dica aí para quem tá ouvindo, talvez queira melhorar seu processo ou até mesmo começar dessa forma, é pensar se aquele trecho ele é funcional, aquele pedaço do conteúdo, se aquele conteúdo propriamente dito ele é funcional, se ele serve ao propósito ao qual ele foi estabelecido. Então, por exemplo, se eu disser agora, por exemplo, e esse por exemplo não tiver nenhuma serventia dentro daquele contexto, eu posso cortar ele fora. Se eu disser, por exemplo, acabei de falar por exemplo de novo, mas esse por exemplo faz sentido, porque eu estou dando um exemplo. Eu não tô falando tipo, não, porque eu fui em outro dia fazer não sei tal. Esse não inicial, facilmente eu posso retirar. São coisas que a gente vai ouvindo e percebendo que não encaixam dentro do contexto. Se não encaixam dentro do contexto, não precisam estar ali. Mesmo que estivessem no material bruto, eu posso retirar dali, porque quem estiver ouvindo o produto final
final daquilo, vai pegar um contexto muito mais refinado, muito mais cristalizado, vai ser muito mais fácil da pessoa entender o que tá acontecendo ali, se eu simplesmente pegar e cortar aquele pedaço que não tem função nenhuma ali naquele contexto. Antes, né, a gente conversou em outros momentos sobre essa questão de vícios de linguagem e até tu me deu um feedback, né, na altura sobre eu estar usando um pouco mais de vícios de linguagem do que antes. E esse feedback eu acho tão importante porque faz a gente melhorar e faz a gente estar mais atento ao que a gente está falando, né? Sempre que eu posso, antes de fazer uma entrevista, compartilhando um pouco aqui também dos meus processos, eu tenho ali o roteiro da entrevista que não é engessado, mas é um guia. Eu repasso os tópicos na minha cabeça e eu tento, de certa forma, dar uma filtrada, dar uma limpada na minha fala enquanto eu estou falando. Mas é difícil, não é sempre que eu consigo. Mas, sem dúvida, um feedback como o que tu me deu um tempo atrás me ajudou a, sabe, acender aquele alerta. Ok, vou ficar atento a isso, porque não adianta, de novo, né, eu querer depois que tu corte todos os assins, tipo assim, então, não sei o quê, né, se eu não faço esforço pra limpar a minha fala, né, melhorar a minha fala, minha oralidade enquanto eu tô apresentando e tal. Muito interessante. Jenny, me conta, vamos entrar um pouco aqui na era do áudio e também no teu processo de gestão do tempo, não só com a era do áudio, né, mas também com os teus outros clientes. Fala um pouco como tu faz essa gestão de tempo, fala um pouco do teu uso do Notion, que é uma plataforma que a gente começou a usar no podcast, que eu gosto muito, tá nos ajudando muito. Compartilha um pouquinho com a gente. Bom, gerenciamento basicamente é pela fé. É na entendo. base da fé, porque tem dado certo, mas não é desorganizada. Não é que é pela fé que é desorganizada. Não é desorganizado. É crendo que tá dando certo, entendeu? É acreditando que tá fluindo. Mas, brincadeiras à parte, eu demorei bastante, Ananda, pra entender o quanto que isso era necessário. À medida que os clientes foram aparecendo, o retorno às aulas da faculdade foi acontecendo, né? Porque eu comentei que eu comecei o trabalho efetivo mesmo na pandemia. Não tinha aula, né? Não precisava ir, por exemplo, pro laboratório que fazia iniciação científica. Mas depois, né? Estamos em 2022. A vida foi voltando ao normal. E esse gerenciamento de tempo e de processos é algo que tem sido um constante aprendizado. Eu sou uma pessoa um pouco procrastinadora, não nego, mas acredito que se a gente não se dispõe a tentar sempre fazer as coisas direitinho, né, a tentar deixar o processo mais refinado, mais fechadinho, assim, mais zerado, né, sem risco de ter grandes surpresas, se a gente não tentar sempre se ater ao que está escrito ali, por exemplo, eu tenho aqui do lado um bloquinho de anotação escrito tudo que eu preciso fazer no dia. Às vezes eu não me dou muito bem com a agenda do Google, né? Porque tem momentos que eu quero ser 100% analógica. Então tá aqui, dia tal, tudo que eu preciso fazer, dou um checkzinho em tudo que eu já fiz, tudo que eu ainda preciso fazer, o que ficou pro próximo dia que eu não consegui fazer no dia. Então, à medida que isso foi criando necessidade no meu trabalho, eu tive que me virar. E aí, às vezes, eu perdia o final de semana, perdia um momento ou deixava, por exemplo, de pegar um freela pra focar nesse tipo de organização e manter tudo alinhado, porque se eu não me preocupar com esses prazos, com os processos e tudo mais, fica difícil manter um bom relacionamento com o cliente e também é difícil de você se vender para outros, né? Porque a propaganda do cliente, ela é muito mais efetiva do que a sua. Então, se o cliente te vende bem para outro cliente, com certeza aquele cliente vai vir fidelizado praticamente. Mas se você não atende bem ele, dificilmente ele vai te recomendar para outro ou dificilmente você fideliza esse que você está atendendo. Vou confessar que ainda é um desafio de manter 100% bonitinho todo esse processo, todo esse calendário de coisas a serem entregues. E aí entrou o Notion para ajudar, né, a integrar todos os trabalhos, eu listar também tudo que eu tinha para fazer, porque o Notion ele permite a gente fazer vários templates, a gente fazer várias anotações de várias formas, com checkboxes, com toggles lists. A gente pode encaixar todos esses formatos dentro do trabalho que a gente faz. E aí, falando especificamente da era do áudio, a gente conseguiu encontrar um fluxo de processos muito bom utilizando ele, porque a gente consegue saber exatamente o que daquele episódio ainda precisa ser feito, se aquele episódio, por exemplo, ele já foi entregue, se ele já foi publicado, de qual temporada que ele é. Não que antes fosse tudo bagunçado, mas antes estava muito mais descentralizado, ficava no Drive,
Drive, ficava ficava em algum... No WhatsApp, ficava em algum documento espalhado lá na pasta do Drive. Então, quando a gente coloca tudo no Notion, a gente centraliza essas informações. Claro, às vezes a gente redireciona pro Drive ou para um documento. E tudo bem, não tem problema isso acontecer. A questão é saber da onde a gente está partindo, qual é o nosso ponto inicial. O ponto inicial é o Notion. Então, a partir do Notion, a partir do que está escrito ali, e aí não precisa, se você está ouvindo a gente, acha que tem que ser o Notion, não tem que ser o Notion, tem que ser a melhor plataforma que se encaixa dentro do nosso trabalho. Tem gente que usa o Trello, tem gente que usa o Asana, tem gente que usa várias outras plataformas de gerenciamento. Pra gente funcionou bem o Notion, né? Além de ser uma plataforma gratuita, é uma plataforma até, poderia dizer, bem difundida. Então, você também tem vários tutoriais sobre como utilizar o Notion. Então, facilitou a gente esse processo de ter uma plataforma para fazer esse gerenciamento do podcast. A gente poderia colocar, como você faz o uso disso, colocar notas de edição, fazer alguns comentários, né, em cima do que você pontuou para ser corrigido, por exemplo. A gente tem feito bastante. Eu mando para você corrige, dá os seus apontamentos, né? Às vezes nem é exatamente uma correção de fala ou qualquer coisa. Às vezes é um conteúdo que você sentiu que não precisava estar ali, como eu falei, né? Questão de função. Eu enxerguei função, você não enxergou função naquele conteúdo. Então aquele conteúdo pode ser retirado. Aí você comenta isso lá no Notion, você coloca isso lá no Notion, aí eu coloco em cima, por exemplo, um comentário: olha, Nanda, tudo bem, já foi retirado. Você pergunta assim: será que isso pode ser retirado? Será que eu posso fazer uma emenda de tal trecho com tal trecho? Aí eu respondo: Nanda, eu acho que não, eu acho que vai ficar confuso, vai ter um clipe, né, na voz, então não vai ficar legal. Então a gente faz esse tipo de comentário, a gente faz esse tipo de troca até ali pelo Notion. Então o Notion pra gente serviu de plataforma pra centralizar todos esses conteúdos, e eu tenho certeza que depois que a gente implementou isso no nosso fluxo de trabalho, ele melhorou e muito essa dinâmica que a gente tem no podcast. Sim, com certeza, né? Porque a gente tem essa tendência de querer conversar muito pelo WhatsApp, né? Trocar, às vezes, informações importantes no WhatsApp, sendo que elas poderiam estar centralizadas em um lugar. E eu tô com o Notion aberto aqui para compartilhar um pouco, então, de como a gente faz, né? A gente tem ali uma espécie de tabela, né? Que tem o episódio... Chama de database. É um database. Ok, é uma coisa mais chique, né? Isso tudo foi criado pela Jenny, tá? Créditos pra Jenny. Então tem o nome do episódio, a temporada, data de gravação, data de publicação, o status, se tá pra editar, se tá pra revisão, se tá completo, se esse episódio já está pago ou não, porque é uma coisa também importante, né, pra profissional poder também ter esse controle. E dentro de cada episódio, a gente tem aquelas coisas, né, que a Jenny tava falando. Então, tem o link da pasta no Drive, qual que vai ser o textinho da capa, né, o trecho do audiograma, notas de edição, tudo isso. Então, é uma forma muito organizada, é muito legal, e desde que a gente começou a usar, assim, eu virei fã. Eu usava o Notion timidamente para algumas coisas pessoais, e aí agora eu já peguei a prática e eu já melhorei bastante o meu board lá, os meus documentos no Notion para as minhas outras coisas. Enfim, né, o Notion tinha que estar patrocinando esse programa, mas podia. A Jenny falou, né, tem outras ferramentas que são boas, né, não é sobre a ferramenta, é como tu organiza ali o workflow das coisas. Muito legal. Bom, Ananda, então, assim, considerando tudo isso que a gente já comentou aqui, né, apesar de a gente estar muito preocupado com a nossa formação, da gente estar preocupado em atender cliente, né, que daria até um outro podcast, a gente precisa organizar o nosso trabalho. Como é que esse trabalho vai acontecer na vida real? Porque eu vou lá, falo com o cliente, fecho o orçamento, fecho o contrato, etc e tal, ótimo, beleza. Mas e aí, né? A gente não só trabalha, ou pelo menos não só deveria trabalhar, a gente tem outras coisas para lidar ao longo da vida, ao longo do dia. Então, não é só pegar, sentar na frente do computador, do notebook, enfim, e fazer o trabalho propriamente dito, seja edição, seja até outra coisa. A gente precisa encaixar aquilo na nossa rotina, ter uma rotina bem estabelecida, ou pelo menos tentar estabelecer bem uma rotina e tentar seguir, porque é muito difícil às vezes seguir, ser fiel a essa rotina, para que todo esse trabalho, todo esse movimento que a gente faz, para que ele flua da melhor forma, para que a gente não fique até tarde fazendo trabalho, para que a gente não fique até tarde mexendo com coisas que a gente não queria estar, né? Não quero estar até 1 da manhã, 2 da manhã editando. Então eu preciso tentar adequar a minha rotina, adequar o meu dia, para que aquilo encaixe dentro das horas de trabalho. De trabalho é importante, porque eu tenho as horas de lazer, de dormir, de fazer nada. Então essas horas precisam ser respeitadas, seja as horas de trabalho, sejam as outras horas.
pessoas. Muito bom. Jenny, essa conversa foi ótima. Eu tinha certeza que o nosso episódio seria muito bom. Eu acho que tu traz informações muito relevantes, né? Pra quem quer entrar nessa área, pra quem já está. Ai, obrigada, Pra quem Amanda. quer fazer o seu podcast, pra quem quer contratar Jenny Mendonça. Contatos na descrição do episódio. Olha... Jenny, deixa aqui os teus arrobas, os teus contatos, como as pessoas podem conhecer o teu trabalho ou entrar em contato contigo. Bom, eu tenho meu perfil pessoal, né, no Instagram. Eu não sou muito atuante, como eu comentei lá no comecinho. Eu gosto muito de bastidores, então posso dizer aqui os canais que eu tô por trás editando, podcasts que eu tô por trás editando, podcasts até que conseguem ótimas audiências. Mas eu não sou uma pessoa de publicar muita coisa, né, nas minhas redes. Ainda mais agora que eu tô pra casar, o tempo tá ficando ainda menor. Mas quem quiser talvez me seguir, trocar uma ideia, meu perfil pessoal é o Jennifer com 2N, _M, _G. E o meu perfil profissional, né, que eu coloco alguns trabalhos que eu já fiz, é basicamente um perfil portfólio, é o Jenny _Edita, né? Inclusive, o nome da minha eu presa, Jenny Edita, com 2Ns também e I. Então é isso. Agradeço, Ananda, o papo. Nem parece que a gente tá aqui há um tempão. Foi uma conversa que fluiu muito bem, assim, muito bom poder conversar contigo e a gente poder trocar essa ideia sobre o nosso trabalho aqui na Era do Áudio, como a gente faz esse programa acontecer e também, né, tudo que envolve a vida profissional em termos de audiovisual. Muito bom essa conversa. Muito bom, gostei muito, espero que os nossos ouvintes e membros gostem também, tenho certeza que eles vão gostar. E eu e tu, né, Jenny, a gente continua se falando porque a gente tá toda hora conversando. Vamos continuar, Então, isso tá aí. bom. Vamos continuar colocando esse programa no ar para os nossos queridos ouvirem. Vamos sim, obrigada, Jenny. Eu que agradeço. Um beijão, Ananda. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @a Era do Áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @Ananda Garcia. O nosso e-mail é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!